Muito bem, vamos começar essa nossa aula pré-gravada, aula 10, né? E hoje a gente vai falar sobre, ah, só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui rápida, que eu esqueci, tá aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui, o quadro virtual, vamos começar aqui, certo? Então hoje a gente vai falar sobre nosso tema, né? Problemas de valor de fronteira em eletrostática. A gente já fez alguns exemplos de como resolver a equação de Poisson de Laplace na aula anterior para problemas de alta simetria. A gente agora vai falar um pouco mais sobre essas equações diferenciais. Vamos falar sobre o teorema da unicidade, né? Vamos fazer mais exemplos de alta simetria envolvendo mais de um dielétrico, né? Daí a gente vai concentrar nossa discussão para problemas de valor de fronteira, nossa sigla PVF, né? Governados pela equação de Laplace. Ainda com alta simetria. Depois, alta simetria quer dizer que o potencial, a função potencial depende só de uma coordenada, né? E depois a gente vai conceituar o que vem a ser a capacitância, né? Vocês sabem, vocês já devem ter ido no laboratório de eletrônica, já devem ter visto esses elementos, né? Resistores, capacitores, indutores, e é com eles que a gente fabrica ou confecciona circuitos eletrônicos, né? E filtros e outras coisas, certo? Então, capacitores armazenam energia elétrica, né? Então, você carrega, descarrega, carrega, descarrega, então ele tem o tempo de resposta. Então, se você tem um sinal que é muito rápido, com um capacitor ele vai tender a fazer com que as oscilações sejam mais lentas, né? A coisa seja mais lenta. Ou seja, ele pode servir como filtros, certo? Porque eles têm o tempo de carga, tempo de descarga. Então, por causa disso, qualquer coisa que oscile muito rápido, eles vão tender a retardar essa oscilação, né? Ou seja, filtrar os componentes de alta frequência de um sinal. Então, vou falar sobre o conceito de capacitância. Vamos falar sobre dois tipos simples, né? Que a gente pode resolver usando a equação de Laplace, né? E depois, no fim, a gente conclui com a energia armazenada no capacitor. O teorema da unicidade ele só vai sem demonstrar, né? Mas é uma questão simples de se entender. Estabelece que a equação de Poisson, né? Que governa um problema em eletrostática, numa região, né? Região seria um volume, né? Limitado por uma superfície de fronteira sigma. Então, o que o teorema da unicidade garante é que a equação de Poisson ou de Laplace, Laplace é sempre o caso particular da equação de Poisson, tem solução única em três situações, né? Que situações são estas? Bom, observe que sempre que você resolve a equação diferencial, como a gente mostrou na aula anterior, você tem aquelas constantes que você precisa obtê-las, né? Enquanto você não obtém as constantes, a solução pode tem a mesma forma matemática, mas tem várias possibilidades, né? Porque para constantes diferentes, as soluções são diferentes, né? Então, o que a gente faz para determinar as constantes? Bom, a gente impõe alguma restrição ao potencial. Então, as três restrições que existem, típicas, não são essas. Você especifica o potencial na fronteira, dada a distribuição de carga, né? Dada o meio de imersão, que é homogêneo, né? Com a permissividade constante, permissividade epsilon, né? Dada a superfície de fronteira. Então, se você especificar o potencial na superfície de fronteira, você tem uma solução única. Esse é o chamado problema de valor de fronteira de Dirichlet, tá? Uma segunda possibilidade é quando você não especifica o potencial, mas a sua derivada em relação à coordenada normal.
Coordenada normal é essa coordenada que cruza a fronteira de forma ortogonal. Então, em qualquer ponto da fronteira, defina uma coordenada que cruza ortogonalmente essa fronteira, essa seria a coordenada normal. Então, a derivada do potencial em relação à coordenada normal na fronteira é especificada, obviamente, além da densidade de carga e da permissividade, né? E do volume. Nesse caso, observe, se eu forneço a derivada e não a função, a solução, né, vai ser obtida. Deixa eu mudar a posição aqui. Observe que a solução vai ser obtida quando você sabe a derivada, quer dizer que você tem soluções que podem estar deslocadas de uma constante, né? Todas essas funções têm a mesma derivada, né? Então quer dizer que você vai conhecer o potencial a menos de uma constante. O que quer dizer unicidade no nosso contexto? Quer dizer que a variação do potencial é conhecida. A variação do potencial é única. Isso quer dizer unicidade. Por que isso é considerado unicidade? Porque variação de potencial quer dizer o quê? Variação de potencial quer dizer o quê? Gradiente de potencial, né? Na prática, no espaço 3D, né? E gradiente de potencial nada mais é do que quem? Campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é único, né? Se você sabe a função potencial no final, a menos de uma constante, né? Você determina várias constantes, mas sobra uma lá, cuja derivada é zero, né? Não vai alterar o efeito, você tem o campo elétrico que é único. Então, isso quer dizer unicidade. A terceira situação típica é quando você tem as duas coisas simultaneamente, tanto o potencial como a derivada normal, só que em pontos complementares da fronteira. Então, nessa parte azul aqui, eu tenho o potencial. Nessa parte vermelha, que é uma parte complementar à parte azul, você tem a derivada fornecida, né? Nessa outra parte aqui, você tem potencial. Nessa outra, derivada normal e assim por diante. Então, nesse caso, a solução vai ser obtida e a última constante que nós teríamos no caso do problema anterior, ela vai ser levantada também. Então, não vai ter nenhuma constante arbitrária nesse problema, porque em partes da fronteira o potencial é fornecido. Bom, então, só resumindo, o primeiro problema que eu falei para vocês, que é potencial especificado por Dirichlet. O segundo problema em que a derivada é especificada é chamado problema de valor de fronteira de Neumann. Tá? E, finalmente, o problema em que potencial e derivada são especificados em partes complementares é chamado problema misto. Certo? Bom, nessas situações que eu mostrei para vocês, né, nossa região de interesse, que é o volume V, ela é toda homogênea com a mesma permissividade. Há situações em que existem regiões de permissividade distintas. Como é que a gente resolve essa situação, né? Então aí você tem duas situações, certo? Vou mostrar uma de cada vez. Essa primeira, você tem meios distintos, com permissividades ε1 e ε2. Né? A fronteira externa é a união da superfície σ1, que é essa aqui, e σ2, que é essa outra. Né? Então, o que a gente faz? A gente resolve a equação de Poisson ou de Laplace na região 1, obtém uma solução geral, resolve a equação de Poisson-Laplace na região 2, obtém uma solução geral. E para eu obter uma solução única, né, eu teria que especificar aquelas propriedades, né, na fronteira que limita a região 1.
fronteira é o quê? É sigma 1 mais a superfície de contato, né? Aí você fecha a região. Mas só que eu não sei o potencial na superfície de contato, né? A superfície de contato está dentro do meio. Tá? Mesma coisa para a solução Φ2, eu teria que saber o potencial em toda a fronteira que envolve essa superfície de contato sigma C aqui. Então a gente não sabe. O que a gente faz então? Bom, a gente conhece o potencial 1 na superfície sigma 1, potencial 2, ou sua derivada, ou combinações na superfície sigma 2. E daí, na de contato, a gente estabelece as condições de contorno, né, aqui dessa superfície de contato. A gente conecta as soluções para realmente levantar as constantes, né? Então, nesse caso, a superfície de contato é uma superfície aberta, né? Ela é o contato, a superfície não é fechada, é aberta, né? Ela não se fecha, certo? Nessa outra situação aqui, a superfície, um meio está dentro do outro, né? O meio, para resolver φ1, você precisa saber as condições na fronteira da região 1, que está dentro da região 2, né? Então, nesse caso aqui, a região 1 está dentro da região 2, a superfície de contato desse caso é a própria superfície sigma 1, né? Então, a mesma coisa, a gente resolve a solução geral, φ1, resolve a solução geral, φ2. φ2 é especificado, ou combinações de derivada com a função, ou a derivada da função, né? O que a gente faz na superfície de contato? A gente aplica condições de contorno, né? Então, em ambas as situações, a gente obtém essas soluções gerais para φ1 e para φ2, né? No caso da superfície aberta, né, você tem φ1 na superfície sigma 1, φ2 na superfície sigma 2, o que mais? Então, você tem continuidade do potencial, né? E essa segunda aqui. O que é essa segunda aqui? Mais complicada? Bom, vou fazer aqui separadamente, né? Tem dois meios, 1 e 2. A derivada normal, né? A coordenada normal, o versor normal é n, certo? Então você tem a solução φ2 aqui, solução φ1 aqui. Se são meios isolantes, se eles não são isolantes, a condição de contorno vem da... A primeira é que o potencial é contínuo, né? Sigma C, no caso, né? Sigma C. Que é C. Então o potencial tem que ser emendado continuamente. De onde vem isso aqui? Bom, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o E tangencial é uma das condições de contorno, né? E tangencial é contínuo numa interface. Ora, se o φ for contínuo na interface, o E tangencial, que é a derivada tangencial do potencial, vai ser contínuo também, né? Então essas coisas são equivalentes. A segunda condição de contorno que vem das equações de Maxwell é que a projeção de D na direção normal há uma descontinuidade que é dada pela densidade de cargas livres de superfície. Se você tem dois meios isolantes, aliás, vamos assumir que tenha, por alguma razão, na interface, tenha densidade de carga livre. Ou seja, você tem um plástico que é um dielétrico, tem outro plástico, eles estão em contato. Você, antes de fazer o contato, você pega, bota uma superfície metálica, bota um filme de alumínio e aplica uma bateria, carrega essa folha de alumínio. Então você pode botar uma carga superficial numa lâmina de espessura zero. Tá? Mais ou menos essa situação. Nesse caso, eu teria esse ρS. Excluindo essa possibilidade desse material imaginário no meio das duas interfaces, então ρS igual a zero, né? Mas vamos fazer o caso geral. Então aqui no caso nós teríamos que D2 é igual a ε2 é 2, D1 igual a ε1 é 1.
por sua vez, é igual a menos gradiente de φ, então é menos E2 gradiente de φ2, e o D1 igual a menos E1 gradiente de φ1. E daí a gente tem as equações, né? Quando tem o sinal aqui, que a gente vai jogar aqui, esse sinal vai bater do lado de lá, então a gente fica com positivo do lado esquerdo, vai ficar N escalar nabla epsilon 2, né? N escalar nabla φ2 menos epsilon 1 N escalar nabla φ1 igual a, como eu deixei o sinal positivo, então eu passei o sinal para o segundo membro, menos ρs. Tá? Isso aqui é a derivada normal, porque a projeção do nabla na direção normal é a derivada em relação à coordenada normal. Né? Então isso aqui fica, deixa eu apagar isso aqui de cima, né? Apagar isso aqui para poder ficar na mesma página. Também. Então você tem isso aqui, deixa eu passar lá para cima. Leva para lá. Vou continuar aqui, certo? Então isso aqui nada mais é do que quem? Derivada em relação à coordenada normal, que é a projeção do nabla na direção normal. E aqui também, né? Derivada em relação à coordenada normal. Então a condição de contorno fica aonde, né? Epsilon 2 dφ2 dxn na superfície sigma c menos epsilon 1 dφ1 dxn na superfície sigma c igual a menos densidade especial de carga. Ora, se você tem dois meios isolantes e não existe a priori nenhuma superfície de carga, a gente fala, se houver essa superfície de carga, a gente vai dizer, bom, tem uma superfície de carga com densidade ρs. Se não tiver, né, então isso aqui vai dar ρs igual a zero, e a segunda condição de contorno é epsilon 2 derivada, ou seja, a continuidade do produto epsilon derivada normal. Então essa é a segunda condição de contorno, certo? A primeira é continuidade, né? Tá aqui, ó. Isso aqui independe de ter superfície de carga ou não. E com superfície de carga tem essa condição de contorno. Se não tiver superfície de carga, que é o caso geral, tem dois isolantes. Né? A menos que você tenha uma superfície condutora, mas se você tem dois isolantes, essa superfície não existe. A menos que você diga, bom, eu coloquei ali uma lâmina metálica muito fina e carreguei ela externamente, que raramente a gente faz isso, né? Tem dois materiais isolantes. Então você vai ter aí essa condição de contorno na ausência, né, de carga de superfície, tá certo? Mesma coisa no caso de uma superfície envolver a outra, tá certo? Mesmo que a superfície fechada aberta, mesmas condições de contorno, né? Você tem, então lembrando aqui, né? Eu tenho o potencial é especificado na parte de fora, e nessa superfície aqui a gente tem aquelas duas condições de contorno. Então, φ2 é dado na superfície sigma 2, e aqui temos aquelas duas condições de contorno. Quais são? Então você tem isso aqui, ó. Continuidade potencial na superfície de contato e descontinuidade ou não desse produto epsilon derivada. Né? Se não tiver densidade de carga superfície, a gente informa num problema qualquer, se essa carga existe ou não, a gente tem que saber identificar isso. Né? Se tal problema vai ter carga de superfície ou não. Carga de superfície o quê? Livre, né? Carga livre é a carga que se move, não é a carga ligada. Certo? Então, como a gente fala aqui, se os meios são isolantes, então, a menos que a superfície de carga seja especificada, ρs igual a zero. Né? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Certo?
Ah, inicialmente, vamos considerar essa situação aqui, que você tem dois dielétricos esféricos, né? Deixa eu fazer aqui. Você tem aí dois dielétricos. Deixa eu pintar aqui esse interno aqui, ele vai ter uma cor, tá certo? Você tem um dielétrico aqui, certo? Ah, não, peraí, desculpa. Deixa eu fazer de novo. Tem esse dielétrico aqui. O interno, né? E tem um externo. Vou botar uma cor diferente. Cor verde. Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Então tá um dentro do outro, certo? E eu tenho deixa eu botar aqui uma. Vamos lá, meu filho. Corda. Tentando fazer uma ação aqui, não tá. Pronto. Copy. Paste. Pronto. Deixa eu. Se eu tiro esse. Pronto. E aqui eu tenho. Peraí. Aqui eu tenho essa lâmina. Peraí, vamos fazer outra cor. Vou fazer uma cor de. Como se fosse um condutor, tá certo? Laranja. Pronto. Então você tem uma superfície de carga aqui fora, tá? Tem dois elétricos, né? Tem esse de elétrico verde, né? Vamos botar aqui antes de fazer qualquer coisa, epsilon 2, epsilon 1, raio A, né? O raio aqui é A e o raio aqui é B. Aqui dentro tem uma carga na origem, tá? E a gente vai pegar agora e vai aterrar essa superfície externa. Ele pegou, a gente tem um condutor, dentro do condutor ele preencheu com gel, tá certo? Preencheu com sólido aqui dentro, de permissividade epsilon 1, e por fora ele botou uma outra matéria, tá certo? Pode ser um gel, por exemplo, permissividade epsilon 2, e a carga está energizando, né, o sistema, você vai e aterra essa superfície aqui, que é um condutor, essa superfície condutora, né? Então, nesse exemplo, a superfície de contato é a superfície R igual a A superfície sigma 2 é a superfície R igual a B, né? Nós sabemos que esse potencial, as soluções parciais só dependem de R. E nós sabemos, nós já resolvemos esse problema, né? Para R diferente de zero, solução para φ1 é da forma A1 sobre R mais B1, né? Essa solução vale na região 0 menor ou igual a R menor ou igual a A. E a solução φ2 A menor ou igual a R menor ou igual a B, né? Já fizemos esse problema, tá certo?
A gente já fez a determinação do A1, né? A gente fez aquilo, né? Laplaciano de φ1 é igual a menos ρ sobre ε1, que ρ é associado a essa densidade de carga, né? Dessa carga putiforme. E a gente fez o quê? A gente integra isso aqui, fizemos isso na aula anterior, né? Em torno da origem, pega um volumezinho aqui imaginário, pequeno, certo? Em torno da origem. E a integral de ρ dv vai dar Q, né? Isso aqui a gente usa o teorema de Gauss. Com isso, a gente demonstra que essa constante A1 é dada por, usando a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, Q sobre 4π epsilon 1. Observe, né? Isso aqui é divergente do gradiente, né? O teorema de Gauss vai dar a derivada normal, a derivada de φ em relação à coordenada radial, quando projetar na superfície, na normal, né? E isso envolve a derivada, onde tem derivada não nula, é o termo A1, né? O termo B1 é zero. Por isso que a gente determina com esse procedimento a constante A1, como fizemos na aula 9, certo? Então, uma constante está determinada, faltam três, né? Que são B1, A2 e B2. Então, o que nós temos? Bom, por enquanto, né? φ1 é dado por A1, né? Que foi dado por Q sobre 4 epsilon R mais B1. E φ2 igual a 2 sobre R mais B2. Né? Daí a gente aplica a condição de contorno em R igual a B, φ2 em R igual a B vale zero. Então, usando essa relação, A2 sobre B mais B2 igual a zero, você então obtém que B2 é igual a menos A2 sobre B, e φ2 fica agora reduzida a A2, 1 sobre R, menos 1 sobre B. Né? Então temos agora só a constante B1 e a constante A2. Então o que a gente faz? Continuidade potencial na superfície de contato, que é essa aqui, R igual a A, né? Sigma C, a superfície R igual a A. Tá? Então você tem que φ1 de A igual a φ2 de A. Aqui está φ1, aqui está φ2. Então você vai ficar com Q sobre 4π epsilon 1 A mais B1 igual a A2 em evidência, né? 1 sobre A menos 1 sobre B. Né? Certo? Essa é uma equação. Né? A outra é a derivada normal de φ de xn, né? Que xn é a coordenada normal que vai de 1 para 2, vezes epsilon. Isso aqui dá o quê, né? Para o meio 1 vai dar epsilon, para o meio 2, aliás, vai dar epsilon 2 de φ2. Quem é a coordenada normal que vai de 1 para 2? É essa aqui, que é a coordenada radial. E é igual a menos epsilon 1 de φ1 dr em R igual a é igual a densidade de carga superficial. Mas nesse problema, essa densidade de carga superficial não existe. Isso aqui são dois isolantes. Não existe carga superficial no contato entre os dois isolantes, certo? Isso aqui dá zero. Tá? Então,
seja, na verdade é epsilon2, epsilon1 dφ1 dr em R igual a igual a epsilon2 dφ2 dr em R igual a A. Tá? Então, o que nós temos aí? Deixa eu calcular as derivadas, né? Essas derivadas vão ter o sinal negativo, que é menos 1 sobre R2, mas só que a gente cancela esse sinal negativo que aparece em cada lado da equação. Né? Então, fica epsilon1 dφ1 dr1, que dá Q sobre 4π epsilon1 R2. Mas não é R2, né? R2 não, A ao quadrado. Igual a epsilon2, derivada aqui dá A2 sobre R2, mas é A2 sobre B2. Pronto, essa equação já me permite determinar a constante A2. Né? Se a gente fizer as continhas, aí vai dar. Desculpe, eu botei B2, mas não é B2, aqui está errado. Tá? A2 sobre A ao quadrado. R igual a A, né? Aqui, certo? A2 sobre A ao quadrado. Então, esse A2 cancela, você tem esse epsilon aqui cancela. Né? Então, A2 vai dar Q sobre 4π epsilon 2. Né? Dessa equação, dela, B2, bom, não preciso nem determinar que já tem aqui a forma, né? A2 já está determinado, falta o B1, tá certo? Eu tenho que jogar aqui o A2 nessa equação aqui para determinar o B1. Né? Bom, se você fizer as continhas, vai dar esse resultado. Desculpa. É só jogar lá, né? B1 igual Q sobre 4π epsilon 2, 1 sobre A, menos 1 sobre B, menos Q sobre 4π epsilon 1A. Fica esse resultado aí. E você tem, então, a solução geral nos dois lados, né? Que fica dessa forma aqui nas notas de aula. Né? Aqui está a solução geral, final. Potencial, essas funções, se você verificar, vamos verificar aqui. Em R igual a A, o que acontece? R igual a isso aqui dá zero. Fica 1 sobre A menos 1 sobre B, epsilon 2. Né? E aqui fica 1 sobre A menos 1 sobre B, epsilon 2. Potenciais contínuos. Derivada vezes epsilon vai dar, esse termo aqui sai. Né? Esse termo aqui não tem derivada. Então fica 1 sobre A2 e epsilon 1. Né? Vezes epsilon 1, cancela esse epsilon aqui. Derivada da φ2 dá 1 sobre A2 vezes epsilon 2, cancela. Então as derivadas vezes epsilon, vezes o respectivo epsilon dá zero. Uma pergunta importante é: qual é a carga no eletrodo que está em R igual a B? O que mais que eu posso perguntar? Quais são as cargas de polarização em R igual a A? Certo? Agora que eu tenho a solução para as quantidades elétricas, eu posso determinar o vetor polarização, por exemplo, e determinar as cargas de polarização. Né? Vamos começar com as cargas livres. Né? Então você tem que em R igual a B, a densidade de carga superficial vale, vamos fazer aqui um desenhozinho, tá certo? Nós sabemos que num condutor, já falei isso antes, né? Condição de contorno é D2 normal menos D1 normal igual a ρS, né? Vou botar aqui normal, né? 2 e 1, certo? Se um é condutor, então dentro de um condutor, no regime estático, o vetor densidade de fluxo elétrico e o vetor campo elétrico são ambos nulos. Então D1 normal
igual a zero. Então você tem a condição de contorno que é D2 normal igual a ρS. Ou seja, para simplificar, numa superfície condutora, a projeção de D para o exterior do condutor, que vamos chamar de D normal, é exatamente igual à densidade superficial de carga local, certo? Ou seja, se nós estamos em R igual a B, que é aquela esfera, né? É igual a B, o condutor está aqui, certo? Aqui está o meio ε2, né? Aqui está o meio condutor, no lado de cima, certo? O lado de cá tem um condutor. Essa aqui é a superfície que vem daqui para cá, é igual a B. Então, a normal para fora do condutor é na direção radial, né? Ou seja, menos D2 radial em R igual a B. D2 porque é meio 2, tá? Certo? D normal, né? D normal é D2 radial menos, porque é no sentido oposto ao versor da R, igual a ρS. Então, a densidade de carga superficial vale menos D2 radial em R igual a B. Ora, mas quem é D2 radial? Menos ε2 é 2 radial. E esse E2 radial, por sua vez, é menos a derivada em relação a R. Então vai dar ε2 dφ2 dr em R igual a B. Então, com a expressão para função potencial 2, a gente calcula a derivada. dφ2 dr, está aqui, ó, é menos que sobre 4π ε2 R ao quadrado, que dá B2. Né? dφ2 dr dá isso aqui. Menos que sobre 4π ε2 B2. E com isso você fica com menos ε2, né? Menos que sobre 4π ε2 B ao quadrado, que é a densidade de carga superficial. Vou botar aqui B, tá? Só para lembrar que é a superfície de raio B, rho BS. B igual a ε2 aqui, cancela, que sobre 4π, sobre 4π B ao quadrado. Essa é a densidade de carga superficial em R igual a B. E qual é a carga total em R igual a B? Isso tem um sinal errado aqui, né? Já estou vendo aqui. Não pode ser mais, certo? Tem que ser menos, porque a carga Q induz uma carga sinal oposto. Então, vamos ver onde é que está o erro aqui. Aqui está certo, né? ρS é menos a coordenada D normal. Aqui está certo, certo? Está tudo certo. Aqui é o único erro que temos aqui é que eu trouxe o sinal de volta para cá, certo? Esse sinal aqui não existe, né? E a derivada tem esse sinal negativo aqui, certo? Esse sinalzinho negativo da derivada, da função potencial. Então aqui é menos, então agora está certo. Menos Q sobre 4π B2. A carga total na superfície raio B é a integral de superfície, né, da função R2 de ômega, que é o ds, de sigma, né? Vezes rho BS B. Mas é só que em R igual a B, então isso aqui seria B ao quadrado. Então se eu jogo isso aqui vai dar menos que, porque a integral de ômega dá 4π e cancela o 4π de baixo. Então a carga induzida é a carga, é o mesmo valor da carga que está no centro. Então a carga no centro induz no eletrodo uma distribuição de carga. Vamos dizer que a carga aqui é positiva, né? Então vai induzir uma carga negativa aqui no eletrodo, na parte interna do eletrodo que está do lado de fora, certo? E o total da carga é quanto? Menos Q. Tá?
Por isso que esse vetor é chamado de densidade de fluxo, né? Como se essa carga aqui fluísse e terminasse no eletrodo, distribuída com essa densidade constante. Né? Outra questão interessante é, e as cargas de polarização, né? Bom, e as cargas de polarização na superfície R igual a A? Ora, então o que nós temos aí? R igual a A é a superfície de contato entre os dois dielétricos. R igual a A você tem dois dielétricos em contato. No dielétrico 1 você tem a polarização 1, no dielétrico 2 tem a polarização 2. Né? Bom, não tem carga de polarização de volume, certo? Nem aqui, nem aqui. Vamos mostrar isso agora. Né? A gente já falou isso antes, eu acho, né, que a gente já falou isso antes. Ora, vamos lá. Existiria a densidade de carga de polarização de volume, né, dada por ρB igual a menos divergente de P. Né? No meio de permissividade epsilon, essa densidade de carga de volume, de polarização, você pode expressar esse vetor polarização, né, sabendo que D é igual a epsilon E, que por sua vez da relação constitutiva vale epsilon 0 E mais P. Né? Essa relação também permite escrever que o E vale D sobre epsilon. Né? Então isso aqui dá epsilon 0 sobre epsilon D mais P. Então a gente pode escrever também que D é igual a epsilon 0 sobre epsilon D mais P. Né? Então o que nós temos? Nós temos que P é igual a 1 menos epsilon 0 sobre epsilon vezes D. Então se houver densidade de carga de polarização de volume, é menos divergente de P, que é menos 1 menos epsilon 0 sobre epsilon divergente de D. Só que no volume do dielétrico não tem carga livre. Isso aqui é a densidade de carga livre, né? Que vale 0. Então, não existe densidade de carga de polarização. Apesar de P ser variável, mas ele varia com sobre R2, é divergente dessa função. Sobre R2 dá 0. Né? Certo? Então, tem carga de polarização de superfície. Bom, no meio 1, a densidade de carga de polarização de superfície vale P1 escalar a R para onde é a projeção do P para fora do dielétrico. Né? Para fora seria desse sentido. Certo? E a densidade de carga de polarização devido ao dielétrico 2 é a projeção do P2 para fora do dielétrico verde, que é para cá. Né? Então, ρBS1 é dado por essa expressão e ρBS2 é dado por essa expressão. Então, tem duas cargas de polarização distribuídas na superfície de contato, uma do lado 1 e uma do lado 2, e a densidade de carga de polarização como um todo de superfície vai dar a soma das duas. Né? Elas estão no mesmo lugar, mais ou menos, só que uma está no meio e a outra está no outro. Né? Ou seja, o resultado é que a densidade superficial de carga de polarização é dada por a diferença dos P's escalar R. Não deu P2 menos P1, como daria no caso do D, né? D2 menos D1, certo? Não deu 2, por quê? Porque ρB é menos divergente de P. Se você integra em torno da interface, a condição de contorno que você obtém é essa aqui. Né? Então essa é a razão, certo? Então é fácil calcular, né? Pode-se calcular
usando a relação constitutiva, né? A gente pode usar escrevendo em termos do campo elétrico, né? Então, só lembrando aqui, né? Como eu fiz aqui, D igual a epsilon E, que é igual a epsilon 0E mais P, eu também posso determinar P em função de E. Né? Então, P2 vale epsilon 2 menos epsilon 0 é 2, e o P1 vale epsilon 1 menos epsilon 0 é 1. Então, com isso, a gente tem, né? ρBS vale o P1, né? Menos P2 radial. E como nós temos a expressão por campo elétrico, que é o gradiente do potencial, ele determina essa relação para a densidade de carga superficial. E aí a gente tem uma curiosidade, né? Então, observe o que está acontecendo aqui, né? Só lembrar vocês, tá certo? Temos carga no centro. Nessa superfície aqui de contato, nós temos os dipolos, né? Terminam aqui, certo? E observe que os dipolos do segundo meio também são assim, né? Então, vai ter uma lâmina de cargas de um sinal no lado 1, né? E vai ter uma lâmina de carga de sinal oposto do lado 2. Então a questão é, a densidade total de cargas nessa interface depende de quem prevalece, se é a carga positiva ou negativa. Depende de quem é mais susceptível, certo? Quem tem maior permissividade. Né? Se o meio 1 tiver maior permissividade, então as cargas positivas prevalecem. Se o meio 2 tiver mais susceptibilidade, a carga negativa prevalece. Né? Então essa é a conclusão. E é isso que acontece realmente. Né? Se você olhar essa expressão, para a densidade de carga superficial na interface, carga ligada, né? O sinal depende da diferença epsilon 1 menos epsilon 2, ser positiva ou negativa. Se o meio 1 é mais susceptível, tem maior permissividade, né? Então ele prevalece, a densidade especial de carga de polarização é positiva. E vice-versa. Né? Certo? Ok? Tudo bem. Vamos agora. Então veja, nesse caso, nós não tínhamos, nesse problema que a gente falou, a gente não tinha uma carga espacial, tinha uma carga localizada na origem, né? Então, rigorosamente, o problema no meio 1 ele é governado pela equação de Poisson, que fora da origem é a equação de Laplace, mas a gente tem que levar em conta a equação de Poisson para poder integrar em torno da origem para obter a conexão da solução com a carga. Então, rigorosamente, nesse problema aqui, a equação que governa, o problema é a equação de Poisson. Nessa região aqui não tem carga espacial, não tem carga posiforme, a equação que governa é a equação de Laplace. Né? Bom, agora a gente vai analisar problemas governados pela equação de Laplace. Né? Ou seja, estes incluem também este problema, porque é um ponto de carga, superfícies de carga, ou seja, eletrodos, né? Linhas de carga, etc. Certo? Em geral, quando você tem eletrodos, a especificação que se faz não é a carga em si, a carga do eletrodo, mas sim o potencial a que ele está submetido. Porque no laboratório nós conseguimos controlar o potencial dos materiais. A gente pode aplicar uma bateria e controlar a quantidade de volts, né? Quantos volts a gente pode aplicar numa superfície de um eletrodo.
Então, é diferente de você, eu quero botar tantos coulombs aqui, né? Daí você tem que calcular, bom, se eu aplicar tantos volts, dependendo da forma de carregar desse material, ele vai ter tantos coulombs, né? Então, a gente vai, geralmente, especificar o potencial, né? E a gente vai ter, então, esses problemas governados pela equação de Laplace e vamos começar com problemas de alta simetria, né? E a gente começa com esse conceito, né? Como é que a gente transfere carga de um eletrodo para outro? Tá? Geralmente eu conheço o potencial. Eu aplico uma diferença de potencial entre dois eletrodos e transfiro carga de um para o outro. Em geral, esses eletrodos estão no meio dielétrico, certo? Homogêneo. Não é o caso verdadeiro, né? Isso é uma idealização. Um capacitor, se vocês olharem no laboratório, ele tem lá um eletrodo, né? Vou fazer em 3D aqui, certo? Um eletrodo, né? Em contato, um material dielétrico aqui e um outro eletrodo. Capacitorzinho cilíndrico, né? E outro contato aqui embaixo. Né? Esse material aqui é um material isolante, dielétrico, de alta permissividade, para concentrar, né, a linha de campo. Quer dizer, você aplica aqui onde fica o potencial. Então, o campo elétrico, aqui você tem um eletrodo carregado com carga de um sinal e o eletrodo carregado com carga de sinal oposto. Então, você vai ter um campo elétrico aqui dentro. Esse campo elétrico tenderia a sair, mas como o dielétrico tem alta permissividade, aqui é vácuo, né, digamos, epsilon muito maior do que, ou ar, né, do que epsilon zero. Então as linhas de campo tendem a ficar concentradas. Então praticamente é como se você tivesse todo o campo dentro do material, né? Então um capacitor nada mais é do que isso, um par de eletrodos com um meio de preenchimento de permissividade epsilon, né? Geralmente você tem esses capacitores que vocês veem no laboratório, os capacitores de vários tamanhos, né? Quanto maior o tamanho, maior a capacitância, maior a capacidade de armazenar carga para uma mesma diferença de potencial. Tá? Bom, então, idealmente, o capacitor nada mais é do que um par de eletrodos separados, imersos no meio homogêneo de permissividade epsilon. O que você faz? Você energiza o capacitor para quê? Para você transferir carga de um eletrodo para o outro e aí energizar o sistema. Né? Você vai criar uma região de campo aqui dentro. Em circuitos elétricos, esses capacitores são chaveados o tempo todo, né? Carga mais e menos, você tem uma fonte AC que fica aplicando tensão variável, né, nos vários elementos do circuito, entre eles os capacitores, e esse capacitor tem um tempo de resposta. Ele não responde tão imediatamente. Então ele serve para filtrar. Né? Muitas vezes você não quer altas frequências que passem, ou você não quer baixas frequências, ou seja, ele serve para filtrar componentes de frequência do sinal. Então, um conceito importante é quanta carga é transferida para uma dada diferença de potencial. Qual é a carga positiva transferida para o eletrodo positivo para uma dada diferença de potencial? Essa razão é denominada de capacitância da estrutura. É a capacidade de armazenamento de carga ou de energia, certo? Qual a unidade desse parâmetro? Quantidade de carga Coulomb por volts, que nos dá a unidade de capacitância, que é o Farad. Né? A gente vai ver, vocês vão ver no futuro que um Coulomb é uma coisa, é muita carga, né, para você transferir. Ou seja, um capacitor de um Farad é uma coisa gigantesca. Então vocês vão ver no laboratório, tipicamente, capacitores que você, quando aplica 1 volt, você consegue transferir 1 milionésimo de Coulomb, certo? Um micro Coulomb. Ou seja, você tem capacitância de microfarad, picofarad, etc. Né? Você pode ter milifarad, um capacitor grande, né? 1 milésimo de Coulomb para um dado volt. Se o meio de imersão é linear, né? Ou seja, linear quer dizer caracterizado por permissividade epsilon,
A diferença de potencial é sempre proporcional à carga, né? Basta olhar para a equação de Poisson, né? Se você olhar, o problema rigorosamente é Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon, né? Se eu faço ρ virar 2ρ, φ vira 2φ. Então, quando o meio de dimensão é linear, ou seja, tem uma permissividade, quer dizer que se eu duplicar a carga, eu duplico a diferença potencial, e vice-versa. Se eu duplicar a diferença potencial, eu duplico a carga. Então, essa razão é sempre independente tanto de Q quanto de V, e a capacitância só depende do meio de dimensão e da geometria, ou seja, da configuração geométrica do capacitor. Tá? Um exemplo simples. Um capacitor de placas paralelas, né? Como esse que eu mostrei agora há pouco, olhando ele de frente aqui, mas ele podia ser, por exemplo, retangular também, né? Ele podia ser algo assim, né? Eu fiz aqui esse cilindro, mas podia ser algo desse tipo. Né? Um eletrodo aqui, um meio aqui, né? Preenchimento e outro eletrodo aqui retangular. Né? Certo? Você teria aí uma dimensão chamada WZ e outra WY, né? E a área do capacitor seria o produto dessas duas dimensões, né? Certo? Então, no nosso caso, a gente tem aí uma situação em que essa distância D, a nossa idealização é que esse D é pequeno em relação a essas dimensões laterais, certo? Então aqui a coordenada Y, né? Olha, X, né? No caso, X. Eu posso botar Y assim, né? E Z assim, tá? Então, o D é muito menor do que as dimensões laterais. Então, para todos os efeitos, esse capacitor tem uma área infinita, digamos assim, né? A gente determina mais ou menos as propriedades dessa estrutura, quando você aplica o nível de potencial, e depois imagina que essa estrutura tem tamanho infinito e calcula aproximadamente a capacitância. Tá? Então, você tem aí, suponha que você aplica uma diferença de potencial no capacitor, admita que o eletrodo de baixo está no potencial zero, de cima no potencial V. Nesse caso não tem carga de volume, né? Tem carga de superfície, mas ela não é volumétrica, então a densidade de carga é zero, a volumétrica. E a equação no meio epsilon é a equação de Laplace. Né? Laplaciano em cartesianas tem 3 derivadas, né? Só que na hipótese dessas dimensões laterais serem muito grandes em relação a D, a gente vai desprezar, vai admitir que esses tamanhos são muito grandes, certo? Então, quer dizer que, para todos os efeitos, não há variação do potencial nas direções Y e Z. Você fica com o Laplaciano só com função de X. Ou seja, ênfase no potencial se transforma em função só de X. O problema começa a exibir simetria de translação. A equação de Laplace, então, se transforma em derivada segunda igual a zero, solução geral, faz duas integrações, né? Então a função que tem derivada segunda a zero é a função linear. Tá? E aí o que nós temos? Condições de contorno. Né? Eu já sei que, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui ser essa superfície aqui ser uma superfície de contorno, né? Tem esta aqui, tem essa aqui, né? Tem a que vem para frente, a que vai para trás. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou especificando a derivada do potencial em relação a essa coordenada nessa superfície. Em relação à coordenada Z, no caso, a derivada do potencial dá zero. É isso que eu estou dizendo, que o potencial não depende de Z.
né? Aqui a derivada do potencial é zero em relação a z. Na superfície da frente, a derivada em relação a y é zero. Da superfície de trás, a derivada em relação a y é zero. Ou seja, esse é um problema de valor de fronteira. Poderia vê-lo como um problema misto, em que o potencial é especificado em certas porções da fronteira e nas porções complementares a derivada do potencial é especificado. Tá? Esse problema de misto vai ter uma solução única com todas as constantes obtidas. Então nós temos, aplicando as condições de contorno, né, que as variações com y e z já são nulas, nós já aplicamos essas condições, só resta agora na superfície x igual a zero e x igual a d, potencial dado. Né? X igual a zero, isso aqui dá zero, então quer dizer que b tem que ser zero. X igual a d, sem esse termo presente, vai ficar AD igual a V, né? Então A igual a V sobre D, que é isso aqui. Então, se é a solução do potencial, né? Então você tem o potencial na região vale φ igual a V sobre D vezes X. Campo elétrico é menos gradiente. Então, campo elétrico é igual a menos AX de φ dx derivada total, porque o potencial só depende de x. Então, vale derivada em relação a x dá V sobre D, vai dar menos V sobre D AX. Então, o campo elétrico, então, está para baixo, né? Rigorosamente, para esse capacitor finito, né? Esse campo é uniforme mais ou menos no meio, e aqui começa a ter ser perturbado, tá certo? Por causa da presença do meio externo. Mas, para todos os efeitos, esse capacitor tem um tamanho infinito, então o campo é sempre uniforme, dado por V sobre D AX, certo? Então, resta determinarmos a carga que foi transferida do eletrodo inferior para o eletrodo superior, né? Vou fazer esse desenhozinho aqui, ilustrativo, tá certo? Isso aqui é o eletrodo de cima, isso aqui é o eletrodo de baixo, tá? Ora, eu preciso saber, então, qual é a carga que está nessa superfície aqui, que é a carga, o eletrodo, digamos, aqui está um potencial V, aqui está zero, então eu transferi carga daqui para cá, né? Certo? Então, qual é a carga que está nesse eletrodo? Ora, o que eu preciso saber, o D normal para fora do condutor positivo. Então, nós sabemos que ρS é igual a esse D normal, né? Mas esse D normal nada mais é do que menos dx em x igual a d. A componente de x é para cima, então é menos dx. Então, ρS vale menos epsilon é x igual a d, mas a x não depende de x, né? Então, menos x é mais v sobre d. Então, ρS é igual a epsilon v sobre d, que a densidade, digamos que V é positivo, então a densidade superficial de carga é positiva. Ora, se a área desse eletrodo é sigma, a gente pode dizer, bom, numa área sigma, eu transfiro tantos coulombs. Né? Vamos pegar agora o capacitor de zero infinito e vamos aproximar essa solução que obteve para determinar mais ou menos a capacitância. Se a área é sigma, a carga transferida é ρS vezes sigma, que ela é constante, né? Então isso vai dar o quê? Epsilon sigma sobre D vezes V. E a capacitância é a razão Q sobre V, que dá epsilon sigma sobre D. Né?
Capacitância é expressão simples, conhecida, né? Capacitor de placas paralelas, né? Ele tem uma capacitância que aumenta com a susceptibilidade do material, quanto mais susceptível, ou seja, quanto maior a permissividade elétrica, maior a capacitância. Então você pode pegar um capacitor, criar um capacitor de alta capacitância e reduzir o seu tamanho, aumentando a permissividade elétrica do meio. Quanto maior a área, ou seja, o tamanho do capacitor, a área, e quanto menor a separação entre os eletrodos. Tá? Uma pastilhazinha de área grande tem uma alta capacitância. Tá? Só para dar uma ideia, né? Só para você ver mais ou menos o que a gente obtém para tamanhos típicos. Nesse exemplo aqui é bem característico. Para um capacitor que tenha separação de 1 centímetro, né? Digamos, aqui você tem aqui você tem um discozinho de raio de 1 centímetro, certo? Então você tem uma área de π centímetro quadrado. Então, imagina um disco com um raio de diâmetro de 2 centímetros e separação de 1 centímetro. Não é muito menor, mas só para ter uma ideia, né? Digamos que esse meio de preenchimento tenha 10 permissividade relativa, né? Se você calcular, isso aqui é 8,84 vezes 10 a menos 12, né? Que dá 10 a menos 11, vezes 10, dá 10 a menos 10, né? Farad por metro. Então, área, permissividade. Aqui você tem um fator que, botando o sistema SI, né? Coisas em metros. Então você tem aí, porque a razão é área sobre distância dá centímetro, né? Então você bota um 10 a menos 2 para transformar em metros. Então você tem o quê? 10 a menos 12, ou seja, a capacitância de π picofarads, né? Você vê, uma coisa desse tamanho, você só transfere 10 a menos 12 coulombs para 1 volt aplicado. Muito pouca carga, né? Certo? Um outro exemplo que tem uma solução exata, mais ou menos exata, é o capacitor esférico, né? Você tem aí um sistema com 2 eletrodos, um eletrodo interno, a gente está cortando aqui para mostrar por dentro, um corte, eletrodo externo, aterrado, aplicando a diferença de potencial. Então a gente tem que resolver o quê? Potencial na região de preenchimento. Solução geral nós já sabemos, a equação de Laplace, A sobre R mais B, aplica as condições de contorno, em R igual a potencial é V, em R igual a B, potencial é zero, então você vai ter duas equações das duas incógnitas, você determinar A e B. É fácil mostrar que dá esse resultado aqui, ó, certo? É um sistema de duas equações de duas incógnitas. Basta verificar, né? Em R igual a B, isso aqui dá zero. Isso é zero. Em R igual a A, vai dar B menos A sobre A. Né? B menos A cancela com isso, dá V. Tá? Como esse eletrodo está carregado positivamente, então vamos determinar a carga que está armazenada na superfície desse eletrodo. Tá? Então a carga deve ser positiva, né? Ele está positivamente carregado. Então é essa carga que a gente precisa determinar para determinar a capacitância. Ora, vamos fazer uma continha rápida aqui. Potencial dado por essa expressão, né? Copiar ele aqui. Campo elétrico é igual a menos gradiente de φ menos a R, derivada total, porque o φ só depende de R, de φ dr. Derivado de 1 sobre R é menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Então é igual a
VAB sobre B menos A, R2, AR. O campo elétrico aponta para fora, né? Sentido do versor da R, né? E o D, por sua vez, é epsilon E, que vai dar epsilon VAB sobre B menos A. Então, no eletrodo interno, a densidade de carga superficial vale D radial, né? É D para fora do condutor. Então você tem que ρS vai ser D radial. É isso aqui em R igual a A. Epsilon VAB B menos A ao quadrado. E com a ρS eu determino a carga na superfície A, que é a carga transferida, né? Vai ser 4πA2 vezes ρS. Então a carga é... Eu deixei aqui, podia ter cortado aqui, né? Esse A2 vai cancelar, então vai ficar 4π, vou botar assim, V vezes epsilon 4π AB sobre B menos A, e a razão que sobre V dá a capacitância, que dá epsilon vezes esse parâmetro que tem dimensão de área, 4πAB, sobre B menos A. Ora, vou chamar isso aqui de uma área efetiva, sigma barra, tá certo? Ela é 4π vezes um raio efetivo, chamado de R barra ao quadrado, né? Que é R barra ao quadrado? Ora, R barra ao quadrado vale A vezes B. Ou seja, R barra é a média geométrica das medidas AB, certo? Então, e B menos A é a separação, que eu vou chamar de D. É a separação dos eletrodos, né? Ou seja, que é exatamente isso aqui, ó. D. Então, qual é o resultado de medida para o capacitor esférico? A capacitância é epsilon, área efetiva, sobre a separação entre eletrodos. Parecido, né? A expressão é parecida com a expressão para o capacitor de placas paralelas, né? Muito parecido, certo? Ora, quanto mais próximos ficarem esses eletrodos, A vai ser aproximadamente igual a B e a área efetiva vai ser aproximadamente a área do eletrodo A ou a área do eletrodo B, né? Porque eles são muito próximos, certo? Então você se transforma no capacitor mais ou menos de placas paralelas. E D é a separação, né? Então essa expressão para o capacitor de placas paralelas, que é a capacitância epsilon vezes a área efetiva de um eletrodo fictício sobre a separação, sobre a distância entre a superfície de eletrodos. A área efetiva é o quê? É 4π raio efetivo ao quadrado, que o raio efetivo é a média geométrica dos raios AB. Certo? Muito bem. Para concluir, tudo isso é motivado pela solução da equação de Laplace, né? A gente determina a capacitância e com isso determina um dispositivo importante, as suas propriedades, né? A gente pode calcular e projetar dispositivos capacitivos, né? Com essa relação simples, né? Bom, a gente pode também determinar a energia armazenada no capacitor em termos dos seus parâmetros, né? Em termos de sua capacitância, em termos da tensão, da diferença potencial entre eletrodos, né? Observe, vamos voltar para o nosso capacitor genérico, que ele tem aí 2 eletrodos imersos no meio homogêneo, de permissividade epsilon, e a gente transfere carga do eletrodo negativo para o positivo, através dessa bateria aí, aplicada de potencial.
As superfícies do eletrodo positivo têm área sigma mais e a do eletrodo negativo sigma menos. A energia armazenada, no ponto de vista da carga, é essa integral, né? Quando a carga é uma carga espacial. Se você tem carga de superfície, você pega todas as cargas de superfície e calcula essa integral, né? Então, essa integral de volume se transforma se separa em duas partes, né? Uma parte da superfície de carga positiva e uma parte da superfície de carga negativa. Você tem duas integrais de ρφ aqui, certo? ρφ agora é ρs, né, vezes φ, na superfície sigma mais a integral da superfície sigma menos de ρs vezes φ. Né? O potencial da superfície sigma mais é φ mais, na superfície sigma menos é φ menos. A diferença potencial é especificada, que é imposta pela bateria, tá certo? Então você fica com isso aqui sai, né? Isso aqui é constante, sai da integral. Essa aqui também sai da integral. Tá? Esse parâmetro aqui é constante. Sai. Tá? E fica então só a integral dessa quantidade aqui e a integral dessa quantidade aqui. Tá? Ora, então você fica aí, na realidade, com energia igual a 1 meio, né? Você vai ficar com φ mais, integral na superfície mais, de ρs mais d sigma, mais φ menos, integral na superfície sigma menos de ρs d sigma. Isso aqui dá mais Q, isso aqui dá menos Q, né? Independente da forma. Então a energia vai dar o quê? 1 meio de Q, φ mais, menos φ menos. Ora, isso aqui nada mais é do que a diferença potencial V. Então a energia armazenada é 1 meio de QV. Ou seja, o que é isso aqui? Carga no eletrodo positivo, diferença potencial. Então, com a capacitância, esses dois têm uma conexão, né? Que é a capacitância, né? Então eu posso expressar essa energia tanto em termos da carga armazenada quanto em termos da diferença potencial. Isso aqui vai dar essa expressão que é mais utilizada, né? Porque você geralmente sabe a diferença potencial. Então a energia é fácil. Com a capacitância você sabe a energia armazenada no meio de CV2. Mas se quiser também, sabendo a carga, que é mais complicado, né? Geralmente você no laboratório mede a diferença potencial. Sabendo a carga, você também pode transformar inteiramente em termos da carga, né? Ou seja, a energia é quadrática ou com a tensão ou com a carga armazenada, né? E aparece a capacitância explicitamente aqui, certo? Bom, então com isso a gente conclui essa nossa aula, né? E disponibilizo ainda hoje, antes da quarta-feira, né? Antes do dia 12, certo? Que é a aula de amanhã, de 8 da manhã, né? Tá bom? Então ficamos por aqui. Até mais.